Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou atender o pedido de uma querida. Joyce me pediu que eu mostrasse novamente essas plantas aqui desse cantinho. E ela pediu que eu mostrasse com mais detalhes, mais devagar. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma palmeira areca. Aí, já respondendo ao comentário dela, aqui as plantas são todas cultivadas em vasos. A maioria, são poucas que são direto no chão. Eu tenho algumas ali no canteiro que são plantadas direto no chão, mas a maioria são em vasos. Aqui eu tenho um arranjo de bromélia. Aqui eu tenho mini espadas. Aqui eu tenho a Alocasia variegata. Essa aqui, olha, acho que eu vou ter que trocar ela de local, porque aqui tá chovendo bastante. Começou a chuva agora, recente, mas ela já está assim, olha. As folhas... Olha a situação. E aqui junto eu tenho cróton. Esse cróton eu coloquei aqui para enraizar, depois eu vou estar tirando. E olha a quantidade de mudinhas. Tem bastante mudinhas de Alocasia aqui no vaso. É uma planta que emite muitas mudinhas. Aqui eu tenho uma renda portuguesa. Essa tá começando a brotar, que eu tinha feito a poda. E ela ficou totalmente sem folha, agora ela tá brotando. Aqui eu tenho mais uma Alocasia. Essa aqui está em outro vaso. Aqui, olha. E aqui junto com a Alocasia eu tenho esse Caladium. E tem esse. Pessoal, esse vaso aqui era um vaso de Caladium. Daí brotou essa Alocasia. E ela cresceu tanto. Olha só, tomou de conta do vaso. Daí agora eu preciso estar retirando os Caladiums daí. E aqui, olha a flor desse Caladium. Olha o tamanho. Bem grande. Ele é a flor desse aqui, olha. A folha dele é gigantesca. E eu vou aproveitar e eu vou retirar ele daqui, porque, coitado, tá sufocado aqui junto com a Alocasia. Eu vou retirar esses dois Caladiums daqui. Só esperando a chuva dar uma trégua. E aqui, mais um vaso de Caladium. E aqui eu tenho Colocasia, tenho essa Colocasia aqui, junto, aqui nesse vaso. Aqui eu tenho a Alocasia cuculata. E aqui mais uma Colocasia. Linda, linda. Aqui eu tenho mais Caladium. Olha só, pessoal, devido à chuva, eles estão assim, olha. As folhas... perdendo as folhas mais rápido. É porque aqui praticamente não está tendo sol. Já tem mais ou menos uma semana que o tempo tá assim, nublado. E às vezes chove no final da tarde ou à noite. Aqui eu tenho mais um Caladium. Aqui eu tenho um cróton. Esse cróton tá no vaso aqui junto com esse Caladium. Esses crótons eu coloco junto com os Caladiums para enraizar. Esse aqui é uma planta de resgate. Eu encontrei várias mudas e distribuí aqui nos vasos. E o cróton é uma planta que pega tão fácil que aqui praticamente todos os galhos que eu coloquei aqui, as estacas, elas enraizaram. Aqui eu tenho mais uma Colocasia. E aqui eu tenho esse
Tajá. Olha que interessante. Aqui, esse caladium. Esse caladium aqui é o mesmo desse. Esse aqui eu tenho ele em uns 3 ou 4 vasos. Porque quando eu fui fazer o replante, eu reaproveitei o substrato. E ele pensa num caladium que pega fácil. As raízes ficaram nos vasos e ele brotou aqui em vários vasos. Ele é maravilhoso e é muito fácil de se propagar. Aqui eu tenho mais um caladium. Gente, esse tem a coloração espetacular. Olha só. Multicolorido. Aí aqui eu tenho a Lucásia do Amazonas. E aqui eu tenho esse caladium maravilhoso. Inclusive está em floração. Gente, essas flores aqui, depois que ela seca, eu corto. Já vi muita gente falar que é possível fazer muda através da semente. Olha aqui, ó. Olha as sementinhas aí. Daí, então, eu tô cortando e colocando junto aqui dentro do vaso. Aqui eu tenho mais uma colocásia. Olha, essa é muito linda. A coloração dela é perfeita. Olha isso. Olha, e aqui junto brotou uma mudinha desse caladium. Isso aqui é que às vezes eu vou fazer o replante e fica as raízes. Sempre eu aproveito o substrato, eu reaproveito o substrato, então por isso que acontece isso. Aqui eu tenho um caladium que tá brotando ainda. Aqui brotou essa samambaia aqui junto. Não fui eu que plantei, ela brotou aqui. Aqui eu tenho esse outro caladium belíssimo. Esse aqui tá no mesmo vaso dessa colocásia. Esse também eu preciso separar. Às vezes eu não separei. Gente, eu não separei ainda porque o espaço aqui é muito pouco. E já estão amontoados, como vocês podem. Estão bem amontoados, como vocês podem ver. E se eu separar, vai aumentar a quantidade de vasos. Então tem alguns que eu fico deixando. Vou deixando. Mas chega uma hora que tem que separar. Aqui eu tenho esse maravilhoso. Esse aqui eu tenho ele, 2 espécies, eles são bem parecidos. Tem esse aqui, um rosa mais forte. E eu tenho um outro ali, que depois eu mostro pra vocês. Ele é bem clarinho. E as bordas dele aqui, até o verde aqui das bordas é diferente. Esse aqui eu replantei ele recente. E o vaso e ele brotou assim, bem cheio. Aqui eu tenho uma Alocásia, pulmão de aço. Olha que maravilhosa. Essa aqui ela tá saindo bastante mudinhas. Fiquei encantada, porque quando eu consegui essa muda, gente, era uma mudinha assim. E olha só que maravilha. E já tem bastante mudinhas aqui. Aqui eu tenho um mini caladium. Aqui mais uma alocásia. Essa aqui tá saindo da dormência agora. Começou a brotar. Essa é a alocásia black. É a primeira vez que ela entra em dormência. Até achei que eu tinha perdido. E daí agora ela começou a brotar. Aqui eu tenho um mini caladium. Olha que fofura. Aqui eu tenho um croto variegato. Aqui mais um caladium. Esse aqui também tá começando a brotar agora, tá saindo da dormência. Esse aqui também, a folha dele fica enorme. E aqui mais croton. Tenho esse croton,
Esses crotos aqui são de resgate. Esse aqui. Esse eu ganhei de uma amiga, o galho, e fiz a muda. Esse aqui também eu ganhei de uma amiga, o galho. Aqui tem alguns vasos de caládio. Aqui esse caládio maravilhoso. Olha, eu achei ele muito bonito. É uma folhinha diferente da outra, a estampa. Parece que foi pintada à mão. Que eu tenho esse outro. Esse lembra esse. Só que esse aqui tem um tom rosado. Aqui eu tenho mais um mini. Tenho esse aqui, olha. Esse aqui tá brotando, essa é a primeira folhinha que saiu. E aqui eu tenho um outro que é parecido com esse, que é esse aqui. Parecido, mas não é o mesmo. Olha que maravilhoso. Aqui eu tenho uma Zamilcuca variegata. Tá começando a sair a variegação, olha. Já tava verdinha, agora tá começando a mudar a cor. Aqui mais caládio. Esse também é bem fofinho. Esse aqui também é um outro que brotou aqui em vários vasos. Porque justamente, como eu falei, por causa dos replantes. Aí eles se misturam. Esse aqui tá junto com esse aqui, ó. E esse eu tenho ele aqui nesse outro vaso, que o vaso tá bem cheio. Olha que maravilhoso. Aqui eu tenho begônia. Gente, eu tô mostrando assim por cima porque tá difícil. É pouco espaço. Não dá pra ir até lá no meio. Aqui tem begônia. Aqui esse cróton maravilhoso, que eu sou apaixonada nesse cróton. Acho ele belíssimo. Começando a sair folhas novas. Aqui eu tenho o guaimbê. Aqui eu tenho um coleus. Antigamente eu tinha bastante coleus. Daí, como o espaço é pouco, eu levei eles lá para a chácara, mas lá eles não se deram muito bem. Porque na época porque eles gostam muito de água. E passaram pela seca. Então, perdi a maioria. Mas futuramente eu quero conseguir mais novamente. Quero adquiri-los novamente, que eu acho uma planta muito bonita e é uma planta que me lembra a infância. Aí eu tenho esse aqui, olha, também é muito lindo esse caládio. Esse aqui saiu até algumas flores. A flor dele é da cor da folha, olha. Aí aqui mais uma mudinha de cróton. Aqui uma planta bem simples. Aqui eu tenho a trapoeraba roxa. Esse aqui era um galinho que eu coloquei aqui, encheu o vaso. Aqui eu tenho mais um cróton. Esse é o último que eu adquiri. Ele é muito bonito. Eu tinha ele vermelho e agora eu consegui esse amarelo. Aqui eu tenho Philodendron Birkin. Aqui mais um caládio maravilhoso, esse caládio branco. Aqui eu tenho é flor de São José, eu acho o nome. Esse aqui eu ganhei de uma amiga, coloquei aqui junto com essa begônia. Tá aqui no mesmo vaso da begônia. Aqui mais um caládio. Gente, esse aqui, ele é maravilhoso, olha a coloração. Muito colorido, muito bonito. Aqui eu tenho mais uma colocásia. Essa aqui tá nesse vaso, o caládio tá aqui no outro vaso. Aqui junto com o caládio nasceu uma mudinha de cingônio e essa plantinha aqui, esqueleto. Esse aqui brota aqui. Todo vaso tem brota essa plantinha aqui. Ela cai a semente e vai brotando. Aqui mais um caládio, mini caládio. Esse aqui tá bem preguiçoso. Saiu só essa mudinha por enquanto.
Aí aqui eu tenho esse outro caládio. Olha, esse também é lindo. Aqui eu tenho esse. Esse aqui, ele sempre sai com a folha bem transparente. Mas dessa vez ele não tá tão transparente. Ele tá mais verde que rosa. Sempre ele sai com as folhas bem rosa. Deve ser porque ele brotou agora e não tá tendo muita claridade aqui. Aqui eu tenho uma taioba. Essa é uma planta comestível. Que eu ganhei de uma amiga, coloquei aqui no vaso para levar lá para a chácara. Acabou que eu não levei e tá aqui. Até saiu algumas mudas. Aqui eu tenho um arranjo de agave. Essas também eu ganhei para levar lá para a chácara, mas não levei ainda. Aqui eu tenho mais um cróton. Tenho esse também maravilhoso. Esse eu consegui uma troca. E ele tava bem grande, daí eu podei e ele emitiu os galhos. Tenho esse outro aqui. Aqui eu tenho uma eufórbia. Essa eufórbia também é uma planta que vai para a chácara. Essa eufórbia também é uma planta que vai para a chácara. Eu nem coloquei substrato, ela tá aqui na brita. Eu enchi esse vaso de brita e coloquei ela aqui. Tá provisória aqui. Aqui eu tenho mais um cróton. Tenho esse outro cróton aqui. Esse aqui tem a folha. Esse é diferente daquele primeiro que eu mostrei. Esse tem a folha menor e ele fica todo. A folha fica toda amarela. O outro fica só com o centro amarelo e as bordas verdes. Esse não, a folha dele é toda amarela. Aqui eu tenho o hibisco variegato. E aqui mais um cróton. Meus crótons, eles estão assim, olha, em pequenos vasos. Nessa época é uma maravilha, mas quando chega a época do sol quente, do calor, a rega é feita com mais frequência, porque eles, quando passa sede, eles caem as folhas. Aqui eu tenho mais uma dracena vermelha. Essa também é uma planta de resgate. Essa dracena eu encontrei várias estacas, várias mudas jogadas na rua. Alguém fez a poda no jardim, descartou. Daí eu peguei e coloquei aqui nos vasos, junto com outras plantas, e elas estão aqui lindas. Aqui eu tenho uma suculenta. Aliás, duas. Tem essa aqui e tem essa ripsalis aqui no mesmo vaso. E aqui a palmeira triangular, junto com o abacaxi roxo. Aqui eu tenho um vaso com begônias. Eu tenho essa begônia. E tem essa aqui também. As duas estão juntas no mesmo vaso. Aqui eu tenho mais um cróton. Esse também foi feito através do galho. Os meus crótons todos foram feitos através de galhos. Alguns eu consegui através de trocas, outros eu ganhei de amigas. E assim, eu tenho acho que uns 7 ou 8 espécies de cróton. Aqui eu tenho clorofito, maranta, essa maranta barriga de sapo. Aqui é o guaimbê, que eu já tinha mostrado. E aqui eu tenho essa... Ai, agora eu não recordo o nome. E é isso, gente. Essas são as plantas que ficam aqui nesse cantinho.
Aqui eu tenho uma muda de cupuaçu. Aqui eu tenho esse filodendro. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E aqui o outro caládio que eu falei, que é parecido com aquele, porém é diferente a coloração. O verde desse é diferente e o tom de rosa também é mais clarinho. Esse aqui começou a brotar agora. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de ver esse cantinho colorido. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Nos acompanhe lá no Instagram. E fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!